Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado, pertinente às normas do tabelionato de protesto. Estamos nos orientando com o código, pelo Código de Normas do Estado de Alagoas. Não obstante, o conteúdo dessas aulas é indispensável para qualquer concurso de cartórios que os senhores forem prestar. Estamos aqui na nossa quinta aula, como dissemos, tabelionato de protesto. Adentramos agora o capítulo 5º do pagamento. O artigo 36, ele tem uma regra. Qual é a regra do artigo 36? O pagamento, ele não pode ser recusado. Então, vamos ter em mente essa premissa. O pagamento do título, esse título foi apresentado pelo apresentante na data da apresentação, correto? Redundância é indispensável. Vamos agora, em 24 horas, promover a intimação. Essa intimação nós já estudamos, esmiuçamos na última aula, né, os requisitos da intimação. Essa intimação ela será enviada ou será feita pessoalmente ao devedor do título, correto? Então, nós temos a apresentação. Nessa apresentação, nós temos um prazo para apontamento no livro protocolo, mas, via de regra, é automático, mas, tanto na 9492 como no nosso Código de Normas aqui de Alagoas, nós temos 24 horas para se promover o apontamento no livro protocolo, obedecendo-se à ordem cronológica, mas ele é feito automaticamente, no momento da apresentação. Foi enviada a intimação. Então, o devedor será intimado. Intimado será para pagamento. Nós sabemos que não é só para isso. Ele pode ser intimado para devolver o título ou para o aceite. Mas agora estamos a tratar do pagamento. Foi feita a intimação. Ele terá 3 dias, o nome desse prazo é trido legal, 3 dias úteis da intimação, para ele promover esse pagamento, correto? Então, vocês têm que ter em mente aquela linha cronológica que eu já lhes mostrei. Os senhores vão adotá-la para entender o funcionamento do tabelionato de protesto. 3 dias úteis da intimação. Então, agora, nós temos que foi intimado o devedor do título, ele se dirige ao tabelionato de protesto para promover o pagamento. Portanto, o pagamento ele não pode ser recusado. Não recusado. Mas, para que ele não seja recusado, deve-se atender a algumas circunstâncias. Horário de funcionamento das agências bancárias. Vamos colocar o horário, funcionamento, agências bancárias. O horário de funcionamento das agências bancárias. O prazo legal, o trido, o prazo legal, o trido. Pessoal, a Lei 9492, ela traz uma situação do seguinte, que a pessoa, ela teve o protocolo, teve a apresentação, foi feito o apontamento do protocolo imediatamente foi expedida intimação para o devedor e em questão de segundos ou minutos, o devedor se deu por intimado. A partir de então, apresentação, protocolo, intimação, atos contínuos, subsequentes, imediatos, nós contamos 3 dias, e aí, após 3 dias, se não houver o pagamento, a lavratura do registro do protesto, correto? Só que a circunstância, essa é uma hipótese tratada na lei, mas que não se
sustenta o mundo dos fatos, porque não é possível, tirando o fato que consta às 24 horas do apontamento, tudo bem, mas havendo o apontamento, emissão da intimação e intimação efetiva do devedor, isso não, e o que eu quero dizer é o seguinte, isso não ocorre dessa forma prevista em lei, não ocorre nos fatos, no dia a dia da atuação cartorária. Então, muitas das vezes, a pessoa ela recebe a intimação depois de esgotado o prazo dos 3 dias. E a lei ela apresenta uma solução para essa circunstância. Só que os provimentos estaduais, eles acharam por bem trazer uma outra regra, dizendo o seguinte, que o prazo dos 3 dias ele seria da intimação. Quando você pensa que a intimação é do dia do protocolo, tudo bem. Você consegue, se isso ocorre, você está em conformidade com a 9492. Mas nem sempre é isso que ocorre. Mas vamos esmiuçar isso daqui a pouco de uma forma melhor. Então é o seguinte, o pagamento do título ele não pode ser recusado se feito dentro do horário de funcionamento das agências bancárias, dentro do prazo legal, que é o trido. Esse trido, ele é da intimação, se você considerar a intimação o dia do apontamento, o trido ele é do dia do apontamento. Caso contrário, não, ele é do dia da intimação. É isso que eu quero dizer aos senhores. Ok. O prazo legal e onde será feito? Onde? Em dois locais. No tabelionato ou na agência bancária. Agência bancária. Então, atendendo-se a essas circunstâncias, ponto, 2 pontos. O pagamento do título não pode ser recusado. Então, o pagamento do artigo 36. Artigo 36. O pagamento do título não pode ser recusado se feito no horário de funcionamento das agências bancárias, horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários. Não estou a dizer que será feito na agência bancária. Não, respeitando o horário de funcionamento das agências bancárias. O pagamento do título não pode ser recusado, se oferecido no trido legal, no tabelionato de protesto, competente ou feito no estabelecimento bancário, né? Ele usa a palavra estabelecimento, tudo bem. E qual é o valor que será pago? Isso nos traz o artigo 37. O artigo 37 nos traz essa circunstância. O valor a pagar será o declarado pelo apresentante. O valor a pagar. Qual o valor a pagar? Então, primeiro, na verdade, é um somatório de itens. Valor declarado, apresentante, mais valor declarado apresentante, mais emolumentos devidos. A redação do artigo 37 não é bem... Não é bem porque ele diz o seguinte, dessa maneira como eu estou a lhes dizer. O valor a pagar será o declarado pelo apresentante dos emolumentos. O valor declarado pelo apresentante, ou seja, o valor do título, mais o valor dos emolumentos. Não é simplesmente o valor declarado dos emolumentos. Concordam? Valor declarado ao apresentante, os emolumentos, ressarcimento de despesas, ressarcimento das despesas, com porte postal, publicação, imposto incidente sobre o pagamento ou a prestação de contas ao apresentante. Então, quais seriam essas despesas, né? Vamos elencá-las aqui. A porte postal.
Porte postal. Porte postal. Publicação edital. Tudo isso são despesas a serem suportadas pelo devedor. E imposto sobre o pagamento. Ainda, prestação de contas. Então vamos lá. O pagamento do título ele não pode ser recusado, mas se atende ao horário de funcionamento do estabelecimento, ele é feito nutrido e ele é feito ou no tabelionato ou no estabelecimento bancário. E qual o valor a pagar? O valor declarado pelo apresentante, valor do título. Valor do título. Mais emolumentos, mais o ressarcimento das despesas. Porte postal, publicação de edital, imposto sobre pagamento e a prestação de contas. Correto? Então, é isso que nós temos no artigo 36 e no artigo 37. Capítulo 5º do pagamento. Agora, como poderá ser feito esse pagamento? A forma desse pagamento. Então, nós vamos observar isso aqui. Continuamos, mas vou fazer um breve adendo e vou voltar a esse ponto específico, que eu lhes disse agora há alguns minutos. Do prazo, no artigo 12 da 9492, diz o seguinte, então vamos lá, Lei 9492. Ela fala sobre o prazo. Artigo 12. Ela fala sobre o quê? O prazo para se promover o protesto. O protesto será registrado em 3 dias úteis da protocolização do título. Então, eu tenho protocolização. Nós temos 3 dias úteis, e não é dentro de 3 dias. É após 3 dias úteis, então nós vamos ter o registro, a lavratura e registro do protesto. Isso é o melhor dos mundos, porque assume-se que a intimação foi feita no momento da protocolização. Foi isso que eu estava a lhes dizer, correto? Então, houve apresentação, houve protocolização, houve intimação, remessa, intimação, né? Remessa, intimação. Então, vamos colocar aqui apresentação, apresentação, protocolização, remessa, intimação. Todos estes atos contínuos e imediatos a justificar esse artigo 12. Essa é a hipótese em que se aplica o artigo 12. Então, seriam atos contínuos e imediatos. Os senhores concordam que essa situação e ela pode ser feita e ela é feita imediatamente, embora dessa apresentação a lei ainda considera um prazo de 24 horas? Mas no artigo 12, não. Ele já disse, apresentação, protocolo, no artigo 12. Remessa, intimação, como atos contínuos, imediatos. Data vênia, outras interpretações, mas eu acho que essa interpretação do artigo 12 é a mais adequada, correto? 3 dias úteis da intimação. Ocorre que nem sempre a pessoa é intimada atendendo-se a esse pressuposto. Não. E aí, quando ela é intimada após o prazo de 3 dias úteis, a intimação será feita, ou melhor, a lavratura do registro de protesto será feita no primeiro dia útil subsequente à da intimação. E quem diz isso é o artigo 13
Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do... Perdão, não é depois, é no último dia do prazo, ou além dele, no último ou além. Então, não é só além, mas no último também. Por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia subsequente. Então, olha só. Então, nós temos aqui esse dia. Primeiro dia. Vamos imaginar que aqui foi feita a segunda. Segunda-feira. Essa é a primeira situação. Segunda-feira. Então, o protesto vai ser terça, quarta, quinta. O protesto seria tirado na sexta-feira. Né? Terça, quarta, quinta. O protesto será registrado dentro de 3 úteis. Perdão. Na contagem, exclui-se o dia de inclui-se o vencimento. Então, perdão. Na verdade, inclui-se o dia da protocolização. Terça, quarta, quinta. O protesto seria retirado, teoricamente, no último minuto da quinta-feira. Então, vamos imaginar aqui. Segunda, quinta-feira. Correto? O protesto. Vamos imaginar essa situação ideal que eu lhes disse. Que houve apresentação, houve protocolo, houve remessa e houve intimação na segunda-feira. Quinta, prazo ótimo. Agora vamos colocar a segunda hipótese. Primeira hipótese. Os senhores estão me entendendo? Depois os senhores se comunicam comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Mas assim, acho que está ficando bem claro. Primeira hipótese, que é a hipótese ideal, né? A segunda hipótese, olha só. Houve o protocolo na segunda, mas a remessa da intimação foi na terça-feira. Aqui foi na segunda. A pessoa já perdeu, o devedor já perdeu um dia. Vamos lá? Então, segunda foi aqui o protesto. Aqui vamos colocar apresentação, protocolo, remessa, intimação. Vamos colocar aqui a apresentação, protocolo, remessa. Vamos imaginar que a intimação tenha sido na terça-feira. Intimação. A pessoa continua com... Agora, terceira hipótese. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mas isso foi solucionado pelos códigos estaduais. Quarta. A intimação chegou na quarta. Ele tem um dia seguinte para fazer o pagamento. Agora, nessa última hipótese, que é a hipótese do artigo 3º, 13º, artigo 13º, o que ocorre? Eu estou considerando que a remessa foi feita na segunda-feira, né? A intimação foi na quinta. A intimação foi na quinta. Quando a intimação for na quinta, ele diz: quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado, então, na sexta-feira. Mas aí ainda nós temos uma situação de vamos dizer o seguinte, ela não é operacionável ou operacionalizável, se é que existe essa palavra, mas isso é muito prejudicial, devedor, ter ainda um prazo exíguo. Talvez a lei quisesse, eu acho que até por aí é a melhor interpretação, deixar apenas um prazo de um dia útil para o pagamento da intimação. Eu acho que, a se pensar isso, se justifica como foi estruturado estes artigos, como foram estruturados estes artigos 12 e 13, que a lei queria conferir um prazo exíguo de um dia apenas para se promover o pagamento, após a intimação. Porque, de qualquer forma, nessas situações todas, ele vai ter pelo menos um dia útil para promover o pagamento. Mas, a pensar que em algumas circunstâncias ele poderia ter 3 dias úteis, então é desvantajoso para o devedor. Vamos imaginar aqui uma quinta hipótese. O APRI, o APR foi feito na segunda. Mas a intimação,
ela ocorreu na terça da outra semana. Terça, outra semana. Então, a lavratura será na quarta da semana seguinte. Semana seguinte, né? Fica melhor. Outra semana, semana seguinte. Então, é isso que eu estou a mostrar para os senhores. Então, termo prazo da lavratura do registro de protesto como termo ACO, o dia da protocolização não é o mais adequado. O mais adequado é da data da intimação. Por isso que, por exemplo, os códigos, ele diz, na sua maioria, o que vem no artigo 41, que o protesto será lavrado e registrado em 3 dias úteis da intimação do devedor. Correto? 3 dias úteis da intimação. E não tendo esse prazo, não sendo esse dia, o termo ACO da contagem da lavratura, para a lavratura do registro. Para a lavratura e registro do protesto. Okay? Então, vou tirar uma foto para os senhores e continuamos. E continuamos aí tratando do pagamento. O artigo 41 do Código de Alagoas, aqui em Minas também é assim. A lavratura e registro, 3 dias úteis da intimação. Então, vamos lá. O valor do pagamento poderá ser como? Como será feito o valor do pagamento? O valor do pagamento será como? Artigo 38A. Artigo 38. O valor do pagamento. Como? Como será feito o pagamento? Não é bem o valor do pagamento. Aqui, a melhor pergunta é como será feito o pagamento? De que maneira? De que forma? É dinheiro ou é cheque? Como será feito o pagamento? Como será feito o pagamento? O pagamento poderá ser representado por ordem bancária, nominativo e não cancelável. Na verdade, nominativo nós sabemos que hoje é algo distinto, né? Um título nominativo não é um título nominal. Muitas das vezes as pessoas usam essas expressões como sinônimas. Não, o título, o cheque, ele é um título nominal, ele não é um título nominativo. Ele pode, melhor dizer, ele pode vir a ser um título nominal, porque ele pode ser o portador. O limite é R$100, tudo bem. O único cheque é o portador, porque, regra geral, no Brasil, todos os títulos de crédito eles são nominais. Eles têm o nome dos credores nos títulos de crédito. Agora, o título nominativo, que as pessoas acham que é nominal, não é. Por quê? Aqui no final do direito das obrigações, ao tratar do título de crédito no Código Civil, nós temos a definição do título nominativo. O título nominativo é aquele título em que se tem no cadastro do devedor ou do credor. Agora eu tenho que me ler, porque faz um bom tempo que eu não... Bom tempo não, há 3 dias eu li esse artigo. Só aqui, peraí. O direito das obrigações, é na parte final do direito das obrigações, antes do direito de empresa. A indenização, aqui, título nominativo. O título, ele se encontra, na verdade, o nome do devedor, melhor dizendo, é isso mesmo, o nome do devedor, ele se encontra no registro do emitente, correto? É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Melhor dizendo, o nome do credor consta no registro do devedor. Isso é ser título nominativo. Não é ter o nome do credor no título, mas sim é ter
em um cadastro do emitente, do devedor, o nome do credor. Os senhores concordam? Os senhores observam que isso é diferente de dizer que é nominal? O exemplo clássico desse título nominativo são as debêntures. Elas são emitidas pelas sociedades anônimas em determinadas circunstâncias e aqueles titulares das debêntures, que são os credores das sociedades anônimas, as debêntures são emitidas pelas sociedades anônimas, portanto, as sociedades anônimas são emitentes e também devedoras. Aquelas debêntures constam, ou melhor, consta no cadastro da sociedade anônima o nome do possuidor da debênture, correto? É o título nominativo, a debênture, o emitido em favor da pessoa, do debenturista, cujo nome conste no registro da sociedade anônima, no emitente. Então, quando eles falam que é título nominativo, não. Como será feito o pagamento? Letra A. O que ele está a dizer, o que ele gostaria de dizer. Mas também, pessoal, é o seguinte, estamos aqui fazendo uma análise sob a égide do Código Civil de 2002. Estes códigos, eles são anteriores, muitas das vezes, a 2002. Eu não posso lhes dizer se antes de 2002 nominativo era sinônimo de nominal. Isso também. Eu não poderia dizer-lhes agora, teria que ser feita uma pesquisa. Mas, agora, sob a égide do Código Civil de 2002, o nominativo é diferente de nominal. O valor do pagamento poderá ser representado por ordem bancária. Então, é um cheque. É uma ordem bancária. Um cheque. Ordem bancária. Nominal. Entenderam? Não nominativo. Não cancelável. Não cancelável. Emitido em favor do apresentante. Mais um breve adendo. Mas, os senhores, a depender da literatura dos senhores, os senhores podem considerar nominativo como sendo nominal. A discussão é essa. Cheque nominal, não cancelável, em favor do apresentante. Em favor do apresentante. Que será entregue ao tabelionato até o encerramento do prazo para o protesto. Então, esse cheque será entregue ao tabelionato. B. Como será feito ainda? Como pode ser feito? Como será feito o pagamento? Diretamente em estabelecimento bancário, ou melhor, ser recebido por estabelecimento bancário com o qual o tabelionato mantém convênio para arrecadação e prestação de contas. Como será feito? Por cheque, como, né? Ou em estabelecimento bancário. Como será feito? Cheque no tabelionato ou em estabelecimento bancário. Cheque ou dinheiro. Mas, ordem bancária nominativa emitida em favor do apresentante do documento entregue ao tabelionato. Ser recebido diretamente, ele não disse que o pagamento será feito em moeda corrente. Isso é interessante. Cheque no tabelionato. Então, cheque, dinheiro, estabelecimento bancário. Correto? Para vocês entenderem, né? Vamos colocar aqui cheque, dinheiro, estabelecimento bancário. Como será feito o pagamento? Dessa forma. É vedado o pagamento em moeda corrente no tabelionato, salvo em relação aos emolumentos e ressarcimento das despesas. Dinheiro no tabelionato é possível? Não. Parágrafo 1º. Dinheiro, tabelionato.
tabelionato. Não, salvo as exceções. Quais exceções? Emolumentos e despesas. Emolumentos, não. Emolumentos, despesas. Tudo bem, tudo bem. Parágrafo 2º. A responsabilidade pelo recebimento e liquidação do crédito perante o tabelionato dentro do tríduo legal é do estabelecimento no qual foi realizado a responsabilidade pelo recebimento e liquidação do crédito perante o tabelionato é do estabelecimento no qual foi realizado o pagamento. Então, no estabelecimento bancário, aqui nós temos uma regra vigente para o parágrafo 2º. O que tem responsabilidade? Qual a responsabilidade? Qual responsabilidade tem? Qual responsabilidade tem? Qual responsabilidade tem esse estabelecimento? Qual responsabilidade tem esse recebimento e liquidação do crédito? Recebimento, liquidação perante o tabelionato. Esse recebimento dentro do tríduo legal, correto? Então é isso. Como será feito o pagamento? Como será feito? Em cheque, nominal não cancelável, entregue ao tabelionato. Esse cheque, se ele é nominal em favor de quem? Vou colocar aqui, apresentante. Apresentante. Cheque, nominal. Nominal em favor do apresentante. O valor do pagamento, como será feito? Poderá ser representado em cheque, poderá ser feito em cheque, nominal e não cancelável, emitido em favor do apresentante, entregue ao tabelionato. Sim, claro, sempre apresentando o tríduo, obedecendo-se ao tríduo. Beleza. B. Ser recebido diretamente pelo estabelecimento bancário com o qual o tabelionato mantém convênio para arrecadação e prestação de contas. Cheque de dinheiro no estabelecimento bancário. O parágrafo 1º diz o seguinte: dinheiro pode ser entregue ao tabelionato? Não. Não pode. Dinheiro no tabelionato, não. Exceto emolumentos e despesas. Apenas aquelas. Não. E o que diz o parágrafo 2º? A responsabilidade pelo recebimento e liquidação do crédito perante o tabelionato é do estabelecimento no qual foi realizado o pagamento. Então, no estabelecimento bancário foi realizado o pagamento. Esse estabelecimento bancário ele tem a responsabilidade pelo recebimento e pela liquidação do crédito perante o tabelionato. Correto? A responsabilidade pelo recebimento e liquidação do crédito perante o tabelionato dentro do tríduo legal é do estabelecimento no qual foi realizado o pagamento. Aqui nós temos uma outra situação de o pagamento ser feito no último momento, no último instante do tríduo legal. Aí, o recebimento sim, mas a liquidação do crédito não ocorreria dentro do prazo legal. Mas nós vamos aí fazer os ajustes necessários, né? Nós vamos ler, interpretar, tendo em vista as circunstâncias fáticas. Então é isso. Aqui vamos tirar uma foto e vamos ver como a quitação será dada. Artigo 39. A quitação será dada pelo tabelionato no ato do recebimento do crédito bancário, ressalvada a efetiva liquidação do documento de crédito eventualmente recebido, né? Então, o artigo 39
Ele vem dizer o quê? Ele vem dizer que quitação dada pelo tabelionato no ato do recebimento do crédito. Então, o tabelionato recebe, tabelionato recebe. Se o tabelionato recebe, ele promove a quitação. Mas essa quitação ela é condicionada a quê? Condicionada a quê? A efetiva liquidação do título. A liquidação do cheque, né? Os senhores entenderam, né? Funcionamento tendo em vista aquela linha. O que diz o parágrafo único? Quando houver parcela vincenda do título apontado, a quitação da parcela paga poderá ser dada em documento separado, sendo o título apontado devolvido ao apresentante. Então, é isso. Parágrafo único. O que diz o parágrafo único? O parágrafo único, ele diz respeito à existência de parcela vincenda. A parcela vincenda. A parcela vincenda. A parcela vincenda no título. A parcela vincenda no título. Ou seja, o título foi apresentado a protesto, era um título em que havia algumas parcelas vencidas e outras parcelas a vencer. Essas parcelas a vencer são as parcelas vincendas. A vencer, vincendas. A gente não usa essa palavra no nosso dia a dia, a gente usa a palavra a vencer. Vincendas. Vincendas. Há parcelas vincendas, ou vincenda, há uma parcela ou parcela. Há parcela ou parcelas vincenda ou vincendas. Ação, parcela paga, ação parcela paga, em documento separado. Em documento separado. Sendo o título apontado, e aí nessa hipótese, o título é devolvido ao apresentante. Tudo bem, tranquilo. Isso, inclusive, o que eu estou a tratar com os senhores, às vezes eu me esqueço de fazer a remissão aqui na 9492. Mas tem, os senhores em mente que essas disposições elas guardam pertinência, consonância com as disposições da 9492. Então, embora eu não, às vezes, não lhes diga exatamente qual artigo, os senhores, seguindo aí no estudo dos senhores, os senhores vão conseguir localizá-los. Artigo 19 da 9492. O pagamento do título apresentado será feito diretamente no tabelionato, no valor declarado pelo apresentante, mais emolumentos e demais despesas. Vimos isso, não é? O artigo 19 não guarda correspondência com o artigo 37. O valor a pagar será o declarado, mas despesas e emolumentos. Vimos isso. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto e no horário de funcionamento do serviço. Então, nós falamos isso no artigo 36. O pagamento não pode ser recusado. Mas quais circunstâncias devem ser atendidas? É o parágrafo 1º do artigo 19, artigo 36. Horário de funcionamento da agência bancária. Perfeito. Tabelionato competente. Perfeito. E o prazo legal. Tabelionato, horário competente dos serviços, prazo legal.
artigo parágrafo 1º, o artigo 19 é absolutamente idêntico ao artigo... Idêntico não, bem... em termos de conteúdo, idêntico, né? A forma como foi feita a redação é que é distinta. No ato do pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento? Sim, sim. No ato do pagamento, o tabelionato dá a quitação e o valor, aqui nós não tivemos essa expressão, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Não temos aqui nessas específicas disposições nossas aqui do capítulo 5º, mas tem os senhores que nós aí, nesse caso, obedeceremos a Lei 9492. Quando for adotado o sistema de recebimento de pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão do estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à liquidação. E, por fim, aqui o artigo 39, parágrafo único, quando o pagamento subsistir em parcelas vincendas, será dada a liquidação da paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Então, muito simples, né? Vamos colocar aqui artigo 19, parágrafo 4º, 9492. Mas os outros também guardavam consonância. Esse tabelionato recebe, condicionado. Esse, por exemplo, é o artigo 19, né, parágrafo 3º, 9492. Vamos adiante. Artigo 40. O valor devido será colocado... foi só dizer, né? O valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil que se seguir ao recebimento. Parágrafo único. A responsabilidade pelo recebimento do valor expresso na ordem bancária é do apresentante, salvo a ocorrência de dolo de culpa do tabelião. Então, aqui, nós temos aqui o artigo 40, que eu vou mencioná-lo aqui. Artigo 40. Valor recebido, disponível, o valor fica disponível, valor à disposição do apresentante, disponível ao apresentante. No primeiro dia útil que seguir ao recebimento. Primeiro dia útil ao recebimento. Correto? E aqui, o artigo 40 é exatamente o que ocorre com o artigo 40. Artigo 19, parágrafo 2º. O valor será disponível ao apresentante no primeiro dia ao recebimento. A responsabilidade pelo recebimento do valor expresso na ordem bancária é só isso que não consta na 9492. Responsabilidade de recebimento apresentante. Esse capítulo 5, então, vai tratar do pagamento. O pagamento ele pode ser feito em cheque ou em dinheiro. Se for em cheque, apenas no... Perdão. Se for ou no tabelionato ou no estabelecimento bancário. Se for feito no tabelionato, apenas cheque. Dinheiro apenas para as despesas, postagem, publicação digital, etc. E também os emolumentos. O valor do título em cheque, sempre. Cheque o dinheiro no estabelecimento bancário. Ok.
Então, nós vimos aí todas essas disposições pertinentes ao capítulo 5 do pagamento. O próximo capítulo é o capítulo 6 da lavratura e registro de protesto. Mas eu vou fazer uma outra gravação, ou melhor, não vai ficar nesse mesmo vídeo, vai ficar no próximo vídeo. Então, os senhores acessarão a próxima aula. A próxima aula, capítulo 6, vai tratar da lavratura e registro de protesto. Então, muito obrigado e até agora a próxima aula, aula 6.